Agora não podemos mais conversar, porque estão gravando. Luiz participa, Ana? Tá sem som. Tá sem som. Liga o microfone. Boa noite. Dona Neuza entrou. Aí, Sandrinha, estávamos te esperando, viu? Liga o som. Eu tava lançando outro orador lá na USE. É a tua vida, né? Fui inventar, né? É. E aí, pessoal, boa noite. Tudo lindo? Tá todo mundo sem som aí, né? Todo mundo sem som. Tudo certo? Acho que a Beatriz podia fazer a prece, né? Bia, tá super afim de fazer a prece? Oi, gente, boa noite. Ai, Pode fazer uma prece bem curta e bem linda. então tá bom, começa já? Pode começar, vamos lá. Obrigada, meu Deus, por essa reunião, por todos nós estarmos com saúde, termos condições de nos reunir, a gente tem acesso à internet, ter computador ou ter o celular. Ampare quem está mais precisando nesse momento, Senhor. Obrigada mais uma vez por esse dia, pela saúde e que esse encontro seja maravilhoso, que assim seja. Que assim seja. Cadê a Sandrinha? Saiu. Uai. Uai. Quem Agradeci vai dar a aula hoje? internet e a dela caiu. Quem Não que vai dar sei. aula hoje? Oi, Nair. Acho que ela tá sem som. Quem? A Sandra? A Sandra e Nair. Tá tentando falar, mas parece que tá E a sem som. Ana também, e a Neuza também. Vamos conversar nós dois só. É. Só estamos falando boa noite aqui, Aê, gente. funcionou. Boa noite, Oi, boa noite. Quem tá aí com você, Nair? A Gabriela. Uai, não é você que dá aula, Gabriela? Ah? Não é você que vai dar aula? Não, não sou eu hoje, não. Então você é vizinha da minha sogra, né? Não sei, eu sou. Sou? Acho que é. Ela mora no bloco D daí, do prédio. Ah, é? Não sabia, É. não.
A gente Então, é vizinha aqui. às vezes eu já até bate-papo com ela, conversei, qualquer coisa, e não me lembro. É difícil perguntou. que ela não desce. Então. Então pode ser, a gente não se conhece, e já vizinha há muitos anos, né? Ela mora faz 10 anos lá. Então, nós também. É bom Gente, morar cadê aqui, a- é sossegado. É? É sossegado, é bom, a segurança boa, portaria 24 horas, É sempre bom. limpinho, a gente sempre teve faxineiros bons aqui, sabe? Funcionários bons. É um condomínio gostoso, Sim. simples. Oi? A Sandra tá aparecendo por aqui. Aí ela entra e tal. Ó, Pessoal, Ó, desculpa, é que o Mário não está conseguindo entrar lá no estudo do salão. Eu já deixei tudo certo com ele, mas ele não está conseguindo mostrar lá o estudo. Ele é analógico. Ô, Alexandre, Oi. eu vou começa tirar a meu conversar fone, um tá? pouquinho sobre a providência divina, que eu já deixei aqui gravando, e eu já volto que eu vou ajudar o Mário a entrar lá, tá? A gente está falando... Hoje o nosso tema é providência divina. Quem que vai dar aula hoje? É a Adriana, que também está lá ajudando o Mário. Meu Deus. Então vai lá. Tá? Peraí, começa a falar que eu já volto em 1 minuto. Obrigada. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para Nair ligar o som dela. Nair, liga aí o teu som. Vai, desliga lá. Isso. Desliga de baixo. Agora você fala com as tuas palavras o que você entende por providência divina. Providência divina? Com poucas palavras, eu não sei se eu vou conseguir, não. Mas As tuas. eu creio que quando o Criador do universo todo, não só desse planeta, ele já tinha um objetivo, o que ele queria para cada coisa, para determinada coisa, de qualquer planeta, de qualquer espaço. Então, aqui no nosso planeta Terra, os seres humanos que creem nesse ser superior, acredita que esse ser superior irá providenciar, não estou achando outra palavra, né? Uma salvação, uma cura, um cuidado, um perdão, como que chama uma proteção, né? Então, as pessoas se apegam a esse ser criador. Então, beneficência divina, como é que é? Providência divina, né? Providência divina. Providência divina, eu creio que seja essa expectativa, essas coisas que estão dentro dessa expectativa desses seres humanos que creem no ser maior. E me diz uma coisa. A providência em si, providência, o que você tira dessa palavra, providência? Eu estou perguntando. A providência, ela não vem da palavra do verbo prover? Isso. Providenciar, não é? Isso, é isso aí. Do verbo prover. É aí que né? eu queria que você chegasse. Tá? Então, a providência divina é o ato de Deus prover algo, tá? Em qualquer hipótese, para qualquer situação, para sua criação. Tá. Deixa eu ver agora quem que eu vou cutucar aqui. Respondi certo suas perguntas? Hã? Respondi certo? Respondeu sim. Com o seu jeito de falar, você entendeu o que é. Uhum. Entendeu? A providência divina, né? Que Deus provê, né? Ou nos dá o provimento de tudo aquilo que nós necessitamos, não é isso? Então, o que é que nós necessitamos? Então, vamos lá. Eu vou esperar que a Adriana não entrou e a Sandra já estava ali dando a risadinha dela. Eu sei. Aqui,
mas eu tinha me preparado para o estudo se a Adriana não conseguisse, que eu achei que ela ia ajudar o Mário. Mas estou gostando de ouvir o que a Nair falou. Quero ouvir mais Isso, gente. então. O que nós entendemos por prover, providência divina? É aquilo que nós queremos ou aquilo que nós precisamos? Porque há uma confusão nessa história toda de que Deus... A gente tem muito na questão de que Deus nos dá por merecimento, não é? Deus nos provê por merecimento, porque nós queremos ou porque nós... O que você entende por isso? Gostaria que você, Beatriz, me falasse. Vou ficar provocando vocês para vocês se manifestarem. Mas, gente... Vai? Quem que é que vai falar? A providência de Deus que nos provém, Deus vai nos prover por merecimento. O que você entende da providência divina? Ah, não, eu vou pedir para Deus, Deus é meu pai, eu mereço, eu sou uma boa filha. Como que você entende? O que você pode esperar dele nessa história da providência divina? Afinal, ele sabe tudo que nós estamos precisando, sabe tudo que nós estamos sofrendo. Me explica essa questão do que é que ele vem nos prover. Olha, sinceramente, eu acredito assim, que Deus é grandioso, ele é bondoso. Então, assim, independentemente de eu ser uma boa filha ou não, é mais ou menos isso. Ele é misericordioso, eu não precisaria ficar implorando ou pedindo por algo. Eu acredito que cada um vem com uma missão para ser cumprida e cada um tem que passar por o que tem que passar. Tem muita confusão em torno dessa questão da providência divina. Eu vou falar o que eu penso, Sandra, depois você entra com a parte, você e a Adriana, com a parte do livro, porque eu não vou falar do livro. A gente tem a mania de achar que Deus pune, que Deus nos pressiona, que Deus nos premia e que Deus nos castiga. Então vamos partir do pressuposto do tamanho do universo, do tanto de obrigações que Deus teria com cada serzinho, cada espírito, cada planeta que está se movimentando no universo, ele ter tudo isso aí para controlar. Ele está presente em todo canto. Ele controla como isso? Nas mínimas coisas? Será que ele está atuando nas mínimas coisas? Como o povo fala, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus? Então, eu particularmente, eu penso assim, são leis, ele criou as leis, são leis imutáveis, leis perenes, que têm por base tudo aquilo que nós ainda nem aprendemos, eletricidade, atração, repulsão, gravidade, tudo isso aí está em funcionamento, tudo isso está regendo, inclusive, a movimentação dos astros e tudo. Então, um exemplo que eu quero dar com relação à questão que Deus não castiga e Deus não premia, e ele também não nos abandona. É uma confusão muito grande. Eu já ouvi espíritas falando que essa tal dessa pandemia, que Deus mandou esse vírus para nos ensinar a humanidade, para fazer com que a gente mude, para fazer com que a gente perdoe, e isso, aquilo, outro, que Deus nos mandou essa epidemia. Eu não concordo com isso, porque a questão do vírus, ele já existia. A questão dele explodir dessa forma pode ser, eu acho, o resultado... É o resultado de toda nossa falta de proteção nossa. Nós criamos uma situação no planeta tal, onde nós estávamos agredindo tudo isso que propiciou essa pandemia, que propiciou esse vírus, e que foi permitido esse vírus, a propagação, tudo isso aí. Não é porque Deus criou e Deus mandou nessa hora. Nós fomos criando uma situação na psicosfera do planeta que propiciou essa situação e que Deus está vendo, está aproveitando desse mal que nós criamos para que a gente tire alguma lição disso, para que a gente aprenda o verdadeiro valor da vida, da essência, quando a gente possa realmente aprender que, por exemplo, a minha sogra está aqui pertinho, o meu filho está na casa dele, eu não posso abraçar e beijar o meu filho,
Nós não podemos abraçar. Quantas famílias estão separadas, mãe, numa cidade, a filha em outra, que há meses querem se ver, não estão podendo se ver. Quer dizer, a gente aprender a dar valores para as pessoas que nós amamos, mas principalmente uma coisa que nós não estamos fazendo. E que isso que Deus está permitindo que aconteça, esse mal que vem para o nosso bem, a maioria não está aproveitando. Porque a maioria, quando você ouve as pessoas falando, quando acabar essa pandemia, aí o neguinho fala, eu quero ir para balada, eu quero ir para o boteco, eu quero fazer roda de samba, só pensa na sexta-feira, e só pensam nisso. Churrasco, reunião, festa, é o que a gente mais ouve. Ninguém fala assim, não, quando acabar isso, eu quero encontrar com todas as pessoas que eu gosto, poder abraçar, beijar, fazer... Não, nós estamos vendo só essa questão do egoísmo, mas o que eu quero voltar a falar de Deus, ele não castigou a humanidade, ele está permitindo que nós nos castiguemos. Deus, ele tem uma providência, ele vai nos prover daquilo que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Ele vai permitir que a gente tenha dificuldades ou facilidades para que nós possamos ser submetidos à prova, para que nós possamos ser colocados em exercitar aquilo que nós já aprendemos. Ele vai nos prover de todos os meios que nós precisamos para cumprir o nosso papel. Não só como encarnado, mas também como desencarnado. Então, a gente tem a família que nós precisamos ter para nos reconciliarmos, para quitar as nossas dívidas, para espiar os problemas que nós criamos. Nós temos uma família que nós podemos também, não só estar assim, mas aprender com as pessoas melhores que nós que estão na família, onde a gente pode olhar e receber aquela pessoa que nos vem trazer um exemplo de vida. Então, tudo isso que Deus vai nos dando a providência para que a gente possa crescer. Então, Deus não vai dar para nós aquilo que nos prejudica. E eu sempre falo, se eu tivesse, por exemplo, hoje, né, um pai tem aí 10 milhões, ele não vai pegar R$1 milhão e vai entregar para um filho de 17, 18 anos esse dinheiro e falar, toma, meu filho, para você. Porque ele tem que saber que o filho dele vai usar esse dinheiro de forma errada. Ele pode se envolver com droga, pode fazer um monte de coisa errada, ele vai se envolver com tudo, vai perder também o dinheiro por falta de experiência com aquilo. Nós temos que entender que nós só podemos receber aquilo que nós estamos aptos a usufruir não para nosso benefício, usufruir para o crescimento de todos. Então, o que eu falo, Deus tem, por exemplo, 5 filhos. Desculpa, viu, Sandra, mas vou parar logo. Deus tem 5 filhos, ele tem, ou filhas também. Ele tem um artista, ele tem o mais primitivo, ele tem um cientista, ele tem um músico, e ele tem um pesquisador, e ele tem um filho que entende, que sabe manipular o capital, que vai saber usar o dinheiro, crescer, fazer uma boa aplicação daquele dinheiro. Ele chama esse filho e fala, ó, é essa a comparação com o pai. Ó, eu vou te dar o dinheiro e você vai ter que cuidar dos seus irmãos. Então ele vai ter a condição financeira para quê? Para ele incentivar a cultura, a música, a pesquisa científica, o médico, custear o irmão, dar emprego para o irmão mais pobre que não sabe administrar nada, que ele precisa de alguém que acompanhe ele, e aí ele faz isso, ele dá o dinheiro para que ele consiga auxiliar os outros. E aí, se esse filho que recebeu esse dinheiro sentar em cima do dinheiro e prejudicar os outros 4 ou 5, a providência divina vai tirar dele essa situação, porque ele não está aproveitando aquilo. Eu acho que se conseguir explicar mais ou menos o que significa a providência divina, então nós temos que aprender a pedir, saber pedir. Porque a Bia falou uma coisa, que Deus sabe o que nós precisamos, ele vai nos atender. Mas nós precisamos sempre, primeiro, agradecer o Pai que nós temos, que é Ele, louvar a Deus, que ninguém louva a Deus, ninguém dá a gratidão a Ele pela nossa existência, mas nós precisamos também pedir. Nós precisamos aprender a pedir, porque nós também temos o livre-arbítrio de não pedir, de sofrer por não pedir. O pedido é uma escolha nossa. Conseguiu entender? Sandra, pode assumir. Falei alguma besteira? Não, tá tudo certo.
Pessoal, a Adriana entrou aí, ela vai dar continuidade. Mas eu só quero falar uma coisa muito interessante, que é a providência divina. Eu penso que ela é aquela, vamos dizer, aquela coordenação maior, né? Aquela que está abaixo do Pai, né? Então, a providência divina é aquela que fica planejando, pensando os detalhes, pensando em como linkar tudo que aconteceu na nossa vida, né? Pensando em remanejar tudo que não deu certo, pensando em mudar a ordem. Uma coisa que ficou muito forte para mim, uma explicação sobre providência divina, foi uma vez uma história que eu fiquei sabendo de uma moça que ela foi estuprada. Ela era uma moça... Isso aconteceu há uns 60 anos, mais ou menos. Ela morava num bairro em São José dos Campos. E o pai trabalhava à noite e a mãe saía muito cedo de casa. Então, a porta da casa ficava aberta meia hora. E aí, uma pessoa entrou nessa brecha dessa meia hora e entrou e estuprou ela. E ela ficou grávida, né, como fruto desse estupro. E aí foi uma coisa muito forte, porque eu ouvi essa mulher contando a história dela agora, 50 anos depois. Já tem uns 10 anos que eu ouvi essa história. E ela é espírita, estava dando uma palestra, e ela contou que o filho dela era médico, e que o filho dela era uma pessoa muito boa, uma pessoa que queria muito salvar a vida das outras pessoas, e que ela não se arrepende de não ter abortado o filho, né? Porque ele realmente hoje é o ser, naquela época que ela contou, era o ser que mais amava ela, que fazia tudo por ela, e que era um grande médico, que ela teria privado a humanidade de ter um médico desse nível, que era o filho dela. Eu achei legal essa visão dela, e muito profunda e muito forte, porque normalmente é o que a gente vê, tem a lei que permite o aborto mediante estupro, né? Em contrapartida, eu me lembro que eu perguntei sobre isso para uma pessoa, para um espírita, e eu achei muito legal a resposta na época, e ele me disse que é assim, foi uma resposta muito clara para mim, que naquele momento, de repente, não teria sido ela a pessoa a ter sido estuprada, de repente seria outra, não sei. Mas que aconteceu aquilo dela ser estuprada. Ninguém vai lá, a providência divina não vai lá e faz alguém estuprar o outro para ele ter aquele filho. Não é isso. Não é um castigo. Deus não castiga. Mas, de repente, existia um estuprador. Esse estuprador planejou tudo isso, viu o que acontecia essa meia hora, essa brecha todo dia. E a providência divina fez o quê? Trouxe um espírito que ela precisava resgatar alguma coisa, um espírito que seria muito amado e que necessitava do amor dela para reencarnar nela. Então, o que a providência divina fez não foi ela fazer ela ser estuprada, que é isso que às vezes a gente pensa, nossa, por que a pessoa tem que passar por isso? Ela tinha que passar por isso? Não, não. Aquilo aconteceu por escolha dos homens, né? E aí a providência divina só remanejou. Ela simplesmente colocou para nascer como filho dela um espírito que ela tinha débitos, lógico, e ele também algo com os dois a cumprir, e fez com que ela tivesse esse filho, e ela aceitou, porque ela poderia ter negado, né? Ela aceitou, aproveitou a oportunidade, porque pensou, Deus não me daria algo que não seria meu, aproveitou a oportunidade e teve esse filho maravilhoso que no futuro era essa pessoa para ela. Ela poderia muito bem ficar amarga, amargurada, guardar isso pro resto da vida, sofrer o resto da vida com isso, e não. Então, assim, essa história, para mim, foi a que conseguiu me esclarecer o que era a providência divina. Não sei se para vocês foi útil, porque assim, Sandrinha. A gente tem muita... Oi, desculpa a interrupção. Essa passagem aí que você está falando, né, desse acontecimento dessa moça, me lembrou daquilo que Jesus disse, né? Que é impossível que não venham os escândalos, mas ai de quem
pela mão de quem os escândalos vierem, né? Então, ou seja, o mal, ele não é programado. Deus não programa que o mal aconteça com a vida de uma pessoa, mas ele aproveita realmente essa oportunidade para que possa vir acontecer uma transformação na vida dessa pessoa e que a providência possa realmente agir, né? Mas não está programado. Então, é exatamente essa passagem do Cristo, que né, que é impossível que não venham os escândalos, mas aí, através de quem eles vierem, né? Exatamente. Então, assim, porque para mim era muito difícil. Eu que vim de uma tradição católica, né? Eu fui católica durante 30 anos da minha vida. Para mim era muito difícil enxergar essa questão da providência divina, né? Porque eu não conseguia enxergar que existia toda essa organização por trás, né? Por trás não, junto a Deus, né? Então, para mim, ficou muito claro isso. Uma pessoa tem que morrer de acidente. É lógico. Cada coisa é uma coisa. Tem os flagelos destruidores, tem várias coisas que podem e devem acontecer, tá? Mas não quer dizer que foi programado. Tem a ver com a lei natural que o Alexandre falou. Você vai transgredindo a lei, aquilo vai chegar num momento que vai ter consequência. Posso falar uma coisa? Pode falar, Alexandre. Eu tenho um pensamento assim. Todo mundo tem a mania de querer achar uma explicação, uma justificativa para alguma coisa. Então, o camarada, por exemplo, nasceu cego porque ele fez mau uso da visão dele. A gente sempre procura assim de uma maneira simplista. E eu sempre falo, quando eu dava aula lá naquela salinha, ou quando eu fazia palestra, que nós não podemos ficar dando rótulo para tudo, porque para cada situação existem milhares de possibilidades. Por exemplo, o rapaz nasceu cego, não é porque ele precisava, ele pode ter pedido para vir cego, para forçar, por exemplo, o pai, ou a mãe, ou um irmão, aprender a cuidar de outra pessoa, cuidar dele com amor e se dedicar a uma pessoa necessitada. Ele veio, por exemplo, com a missão de fazer a família deixar de lado o egoísmo e passar a cuidar de uma pessoa dependente deles. Esse é um exemplo. Uma criança, por exemplo, um espírito pode aceitar uma missão de vir como um autista para forçar o pai, que é um espírito rebelde, que é um espírito difícil, a ele, pelo amor do filho, que o autista dizem que que ele tenha mais o gene do amor, né? Para o pai aprender também a se controlar, a deixar de lado a rebeldia, a aprender a se dedicar e receber o amor e retribuir. Quer dizer, várias explicações diferentes. No caso dessa senhora, do estupro em si, a gente fala, mas eu acho que ela foi estuprada, e aí puseram lá um espírito para reencarnar como médico, ou para cuidar dela. Eu não sei se a gente poderia falar que aquilo também não foi programado, aquela situação, porque talvez ela tivesse que passar por isso. Vou dar um exemplo, que em vidas passadas ela foi extremamente sensual, e de repente ela veio nessa vida ainda com essa sensação, e ela sendo vítima de um estupro, isso pode causar nela uma rejeição pelas relações sexuais, e ela aprender a controlar aquela sensualidade dela. É uma hipótese. Então, a gente tem, lógico, a providência divina, o estupro aconteceu, e veio esse espírito que foi a luz dela. O que eu achei legal foi só dizer assim, que a providência divina faz do maior mal um bem. Sim, não, eu entendi o que você falou. Eu entendi o que você falou, Sandra. O que eu quis dizer é o seguinte, porque se ela não tivesse que passar por isso... Né? Não dá para ter uma receitinha de porque se ela não tivesse que passar isso, essa experiência, que o próprio Chico fala, todo mundo, e eu parto também desse entendimento, que não existe vítima inocente. Ela poderia ter sido orientada a desviar o caminho. Não vai aqui, aqui você está correndo risco, ou quando tivesse a situação se armando, ela receber uma visita, ou passar um carro da polícia, ou um parente se aproximar, chegar. Quer dizer, poderia acontecer centenas de situações que iriam privar ou proteger ela daquilo. Então, eu não vou falar que não é isso.
Eu não vou falar que a própria, às vezes, o estupro foi uma providência divina, a gente nunca sabe, né? Então, a questão da gente falar, isso foi porque Deus quis. Não, isso é porque Deus permitiu. Nós escolhemos a nossa vida, nós escolhemos os nossos, a não ser aqueles caras que reencarnam compulsoriamente, mas nós planejamos a nossa vida, nós planejamos o recebimento de filhos, nós planejamos tudo, as coisas mais principais e importantes da nossa vida, e a também profissão, a podemos carreira. alterar esse planejamento, né, Alexandre? Sim, Igual é isso que eu estou falando, podemos falhar, podemos... aí que mostram que era planejado viver até tantos anos, mas aí aconteceu Sim. tal coisa e ficou mais tempo, ou ficou menos tempo. Então, isso pode não, ser eu entendo. alterado. Às vezes tira o cara, às vezes até promove o desencarne do cara para não prejudicar mais ainda ele, que ele está começando a se prejudicar. Então, ó, se ele ficar aí, vai dar problema, vamos tirar esse cara daí. Eu entendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte: nós planejamos os principais caminhos da nossa vida. Que, lógico, esse planejamento não somos nós sozinhos, tem toda aquela que você estava falando, a escala mais abaixo que cuida dos pormenores, que vão falar, ó, isso aqui não é bom para você, ó, isso aqui vai ser difícil, ó, é melhor você nascer mais feio um pouco, ou nascer feio porque você é vaidoso e chato, então é melhor você ter um nariz torto, alguma coisa assim, exemplo que eu estou falando, né? Então tudo isso é planejado. Agora, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, nós atraímos, nós provocamos, e nós somos realmente bagunceiros, nós somos rebeldes. Nós temos um professor dando aula para nós. Na verdade, assim, uma coisa muito legal que eu imagino da providência divina é assim, imagina que quando você foi encontrar Eliara, tá? Você consegue pensar, por exemplo, que naquele dia você poderia ter tomado um rumo diferente, e ela também, né? Sim. Mas eu fico imaginando a providência divina lá em cima, assim, os espíritos, faz ele virar essa esquina, olha, pega o carro dele, bate não sei aonde, mais ou menos isso. Então, eu gosto de ter essa ideia da providência divina, porque ela também ajeita situações que nós planejamos. Claro. Né? Claro. Então, por exemplo, você planejou isso lá, que você ia ficar com ela, mas poderia ter se desviado. E a providência vai criando situações. Eu podia ter conhecido uma pessoa qualquer e desvirtuado todo o caminho, e causado todo um prejuízo. Exatamente. Como a gente vê vários casos, várias psicografias falando que era para ter ficado com uma pessoa, e aí a pessoa se perdeu por uma angústia momentânea, uma instabilidade emocional. Então, assim, a providência divina, ela auxilia, promove, na medida das nossas escolhas, claro, o que a gente planejou, né? Sim. E ela também faz esse costurar das ações do universo, né? Ela pega o todo e põe em equilíbrio. Isso. Mais ou menos isso. Deixa eu te falar. Vocês já pararam, todos nós, já paramos para pensar, ou pararam para pensar, a nossa reencarnação. Você vê bem, nós temos compromissos, não sei qual foi onde eu vi isso, que quando nós nos unimos para reencarnar, a gente nunca veio sozinho, é um grupo muito, muito, muito grande de espíritos interrelacionados, independentes, interdependentes, espíritos problemáticos entre si, que a gente vai e reencarna. Eu imagino a programação. Uma vez falaram num livro desse que eu estava lendo aí, que se nós soubéssemos o intrincado, o tanto de trabalho que dá para fazer uma reencarnação, nós não temos noção, porque ninguém entra na nossa vida sem um motivo, sem uma causa. Então nós vamos lá, vamos programar. Meu pai teve a programação da reencarnação dele, numa época, com ele tinha os compromissos com o pai e a mãe e os irmãos, e tinha comigo, com meu irmão, aí com a minha mãe. Ele saiu de Ribeirão, foi conhecer minha mãe no Rio Grande do Norte, casou com ela, ele entrou para a Força Aérea sem querer, veio para Ribeirão, aí nós fomos nascendo os filhos, e aí vem eu, a Eliara, meu filho, a família da Eliara, são todas ligações que a gente acaba vendo e tendo a certeza disso, porque existem
simpatias e antipatias que a gente sabe que são coisas do passado, porque são inexplicáveis, de tão forte que são. Olha uma coisa legal, Então, eu li uma tudo isso é da providência. Isso. Tudo isso Eu li uma é da providência que divina. dizia que uma pessoa, um ser, era para ter nascido como filho numa família. Aí, por uma situação lá que a família criou, econômica, financeira, não sei, a mãe não quis mais engravidar. Mas aquele espírito tinha planejado vir naquela família. O que aconteceu? Ele casou com uma das filhas. Eles planejaram, já que não ia dar para ele nasceu depois, e aí a providência divina reorganizou o projeto, né? E fez com que ele encontrasse, casasse com uma das filhas e tivesse na família. Então, deixa eu te contar aqui uma história que sim, aconteceu com uma parente de uma amiga nossa lá de Campo Grande, que mora em Ribeirão, essa parente dela. Ela tinha acho que 2 filhos, engravidou, ou ela tinha um filho, engravidou, e aí ela pediu pro médico fazer a laqueatura, né? Cortar as trompas lá. E foi tal, tudo bem, passou uns 2 anos, ela engravidou, e ela teve gêmeos. Ela tinha 2 filhos, teve mais 2. Ela processou o médico, dizendo que ele não havia feito a laqueadura. O médico provou, arrolaram o testemunho, ela processou ele. Provou com tudo, ela foi submetida quando os gêmeos nasceram, foi feito todo o exame, as trompas estavam desligadas. Uma coisa assim, uma chance em 1 milhão de o óvulo passar por aquilo ou ir para o outro lado, não sei como. É uma chance em 1 milhão de acontecer um negócio desse, e ela teve os gêmeos. E depois, lá na frente, também ela ficou sabendo, também por questão espiritual, que ela tinha esse compromisso com essas 2 crianças e que ela tinha que receber. E mesmo assim aconteceu a gravidez. É uma coisa bem estranha, né? Poderia vir até como adotivo, mas ela não queria. Ela falava, eu não quero. 2 tá bom demais, eu não quero. Tanto é que ela processou o médico. Não, eu conheço um caso igual também. A pessoa já tinha 3 filhos e ela engravidou do quarto, processou, entrou com o processo, mas aí quando o médico, ela ficou grávida, né, aos 9 meses, quando o médico abriu quando foi ter o neném, ela tinha dentro um câncer enorme, tinha tomado conta das coisas, eles conseguiram salvar ela, porque abriram para a cirurgia, para ela ter o bebê. Então, você tá vendo? Tem uma razão, a gente sabe que assim, o que até como diz o outro, me arrepia, né? O que me deixa assim emocionada, inclusive por isso que eu gosto muito desse tema que é a providência divina. A providência divina tem uma frase que eu gosto muito, que é do Renato Russo, que ele diz assim, que às vezes não aconteceriam coisas boas se as ruins não as antecedessem. Então, às vezes, no momento que uma coisa ruim está acontecendo, a gente acha que ela é muito ruim e que aquilo é muito terrível, mas que no fundo, aquilo tá precedendo, tá abrindo caminho para outras coisas muito boas. E, lógico, como que isso tudo está acontecendo sem a gente entender? Providência divina. Então, é isso que fala aqui no nosso estudo, né? Que a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ou seja, ele deixou alguém não, uma instituição, né? Que eu entendo a providência divina, uma instituição, um monte de gente, um monte de espírito envolvido. Pronto para ajudar, para pensar em cada um, para reorganizar, para reordenar, para mudar, para transformar se alguma coisa der errado, né? Para ressignificar, para realojar, para realocar. Então, esse que é a providência divina aí no meu, resumidamente, né? Ao meu ver. A verdade é que não acontece nada sem a permissão dele, assim, de alguma forma. Não sei, por exemplo, você pegar e beber e pegar o carro e sair a 160 por hora na rodovia. Ele não vai desviar os veículos do teu caminho, os buracos, e nem vai curar a tua bebedeira para você não bater o carro. Não estou me referindo a isso, mas, por exemplo, um exemplo que na época eu falava que a providência divina tinha atuado, por exemplo, quando aquele avião da TAM saiu da pista lá no aeroporto de Congonhas e explodiu naquele prédio da própria TAM lá, o depósito, né? E tinha pessoas que estavam dentro do depósito que não devia estar.
Já era no começo da noite, já era para ter ido embora, e tava lá e morreram lá dentro daquele local. E aí vem aquelas conversas todas, né? Pô, como é que funciona as pessoas que vão morrer, como é que evita? Então a gente tem que ver também essa questão, porque quem tinha que morrer, morreu, quem não tinha, perdeu o avião, né? Então isso a própria providência te tira dessas situações, né? Se você não tem que passar por ela. Eu vi a Adriana falando que o áudio dela estava baixo, né, Adri? Então, eu estou aqui seguindo em frente. Se você quiser falar, você vai falando junto com a gente. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse estudo, né, desde a primeira vez que eu apliquei o ESG, foi esse texto, essa frase, esse parágrafo do Emmanuel, né? Se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente os cultivadores da virtude, medita na providência divina, que honra o sol, na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam no chão. Ou seja, a providência divina, ela não está aqui só para ajudar quem é virtuoso, quem faz o bem. A providência divina está aqui também para fazer todo esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre aqueles que ainda estão na Terra rastejando, com questões morais de nível baixíssimo, com questões muito ainda que não estão no nível de boas virtudes. Então, a providência divina ela está preocupada com tudo isso. Não é só com quem é virtuoso. Tanto que fica aquela brincadeirinha do anjinho e do demôniozinho que fica falando na cabeça da gente, mas na verdade não é. Que cada vez que a gente atrai os nossos demônios, a providência divina tem ali os seus seres angelicais, né, o seu anjo da guarda, os espíritos protetores, que ele vai estar sempre trazendo perto da gente para dizer assim, para soprar, né? Não que a gente vai fazer, mas para soprar. Será que é isso mesmo que você tem que fazer? Então a providência divina ela está se preocupando até com isso. É lógico que ela não vai direcionar as nossas ações. Ela não vai, assim como Deus, tolir a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Em nenhum momento. Ela vai ficar, esperando o que eu vou fazer, né? E vai tentar ajeitar depois do que eu fiz e tentar reorganizar depois se eu fiz escolhas infelizes. Que eu achei muito legal essa observação do Ururaí, que você faz escolhas felizes ou escolhas infelizes para a sua evolução. Não quer dizer que é correta, escolha certa ou escolha errada, mas escolhas felizes para a sua evolução ou escolhas infelizes para a sua evolução, né? Então, quando a gente faz escolhas infelizes para a nossa evolução, elas podem, né, ter a mãozinha da providência divina depois para tentar dar uma ajeitada para a gente não perder muito do que a gente tinha planejado para a nossa encarnação. É isso, Alexandre? Consegui falar aí? Sim. Deixa eu te falar. Não caminheis à beira do precipício, né? Tem essa frase. Eu não lembro nem quem falou, se foi Paulo, que é um conselho. Você não deve se expor aos perigos desnecessários. Por exemplo, andar com más companhias, andar com pessoas de má fama, participar de ambientes péssimos, ambientes carregados, conviver com criminosos da pior espécie, frequentar boca de fumo. Estou dando um exemplo, né? Então, a gente tem que evitar caminhar à beira do precipício, quer dizer, não só escolher melhor as pessoas e não corrermos risco, mas também não nos expormos ao perigo de você também criar situações com o seu pensamento que vão atrair aquilo que você está desejando fazer e que não vai ser bom para você. Quando você começa, por exemplo, uma mulher casada que está descontente, dando um exemplo com o marido, e ela começa a ter sonhos eróticos e começa a usar o poder de sedução para envolver alguém por perto, tudo, ela está caminhando na beira do precipício porque ela está criando uma situação que talvez ela não consiga escapar depois, mesmo que digamos que ela não tivesse a intenção de chegar aos fatos, né, às vias de fato, mas a gente, até
As nossas atitudes podem nos levar à beira de um precipício e chegar nós criarmos uma situação que você não tem como escapar mais. Então, até isso nós temos que cuidar, porque a providência divina nos alerta, nos orienta, tem o Espírito que vem, o guia, protetor, que ele se aproxima, ele pode estar próximo a nós, mas nós temos que afirmar a presença dele na nossa vida, com as nossas atitudes, nosso pensamento, com a certeza e a fé que ele está aqui, que ele está perto da gente. Porque se você viver como uma galinha caipira, ou viver igual porco solto no sítio, ele não vai ficar perto da gente, ele vai fazer outras coisas para o benefício dele, porque a missão de um espírito cuidar de nós é para ele também um motivo de evolução. Se ele não tiver tendo junto a nós um terreno bom, um terreno fértil, onde ele pode atuar, agir e ele evoluir, ele não vai perder o tempo dele com a gente. Ele vai voltar quando nós precisarmos, quando nós mudarmos as nossas atitudes. Então, a providência divina não coloca para nós todos os meios para a gente evoluir, para a gente nos proteger, para que a gente possa compreender e andar em linha reta. Ela pode pôr no nosso caminho a pessoa que vai nos arrumar um emprego, que vai nos indicar uma trajetória, coloca no nosso caminho as pessoas idosas que podem simpatizar e nos trazer os seus conselhos pela experiência, coloca no caminho nosso pessoas que nos amam e que querem nos dar, que nos trazem boas energia, que nos amparam, que tem paciência, que nos servem de exemplo, colocam no nosso caminho os espíritos familiares, simpáticos, espíritos evoluídos, protetores, e todo um planejamento. Agora, a providência divina, ela só vai poder agir se nós estivermos prontos para receber o que ela tem para nos oferecer. Porque, de repente, você fica aí, não, Deus cuida de mim. Pô, mas ele vai cuidar de você se você se cuidar, não é assim que funciona? Eu tenho esse pensamento. Porque nós não podemos esperar que os espíritos se tornem os nossos guarda-costas, os faxineiros da nossa vida, e nem... Isso mesmo. Não podemos jogar para eles cuidarem da nossa proteção se você anda para onde não deve. Tem um trecho aqui que é muito legal, que ele fala que a providência divina se manifesta duplamente, ou como misericórdia ou como justiça. Sim. Olha que legal. E aí tem uma outra coisa aí no livro aí, que fala que Deus está pertinho, está junto a nós, e que ele capta os nossos pensamentos. Quando nós vamos rezar, a gente não precisa, nossa oração, nosso pensamento não precisa atravessar o espaço, porque ele está do nosso lado, ele capta, ele percebe, ele nós impressionamos, né, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós causamos uma impressão, Deus capta tudo isso aí, ele está presente do nosso lado. Então Deus, ele está o tempo todo do lado. É difícil a gente compreender esse tamanho, essa grandiosidade toda, mas se ele está aqui, se eu viver sabendo que ele está aqui, e eu vou aprender a fazer o que ele quer dizer, quer que eu ame os outros, quer que eu ame a Deus, que eu respeite a ele, respeite as pessoas e tudo que ele ama, eu estou protegido, eu estou com toda a providência divina à minha disposição, o tempo todo para me trazer uma evolução, para me fazer eu caminhar melhor, mais rápido e com boas escolhas. É que a gente esquece que ele está do nosso lado. A gente esquece que ele tem pelos criminosos e pelos vermes que rastejam o mesmo amor que ele tem por nós. Então aí é que está a complicação da ação da providência. Ela está à nossa disposição. É que nós não sabemos acessar essa providência. Nós somos herdeiros do universo. Nós somos filhos de Deus. Não é? Herdeiros. Nós somos legal. Olha que legal esse trecho do livro Obreiros da Vida Eterna. Ele fala esse trecho que eu comecei, né, falando que a providência divina ela se manifesta sob forma de misericórdia ou de justiça. Porque a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva. Mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Quer dizer, tem que acontecer a ação retificadora. Haverá recursos de misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo
cumprir-se-á, invariavelmente, ou seja, a lei, ela sempre será cumprida. Então, isso é fato. Então, a realidade de cada filho tem a ver com as responsabilidades que ele assumiu ou que tome por resoluções a si mesmo. A Adriana fez umas colocações aqui, que eu achei bem legal, que a providência divina é diametralmente oposta ao acaso ou à fatalidade. Ou seja, não adianta a gente dizer assim, foi coincidência, foi o acaso, né? Foi uma fatalidade. Vocês imaginam? A dona Pulenta, né? Ela escreveu aqui. Então, imagina uma coisa. Também. Os meus pais moraram, né, ao lado do Carlyle, meu marido, durante quase 40 anos, não sei. Eu precisei me reencontrá-lo num restaurante que ele trabalhava, né? Então, por quê? Porque não tinha acontecido ali. Então, e olha só que engraçado também. Meses depois, os meus pais se mudaram dessa casa, que era do lado da casa dele. Mesmo depois que a gente se reencontrou, que a gente se casou, tudo, eles se mudaram dessa casa. Ou seja, eles ainda estavam presos, entre aspas, ali, porque existia todo esse projeto de vida dele conosco, não é dele só comigo, né? Dele com a nossa família, inclusive, claro. Né? Ô, Sandra, oi, posso falar? Pode falar. A providência divina, justiça. Se Deus é amor e justiça, eu sempre falo, não existe justiça sem disciplina. E a disciplina, ela tem que ser exatamente a medida necessária para haver a corrigenda. Que se ela for mais fraca, ela não conserta, a pessoa pode continuar reincidindo. E se ela for muito forte, causa a rebeldia, né? A revolta. Então Deus tem a misericórdia, a justiça, a disciplina, o amor, tem tudo, mas ele fica ali. Meu filho, eu te amo, mas você vai ter que fazer isso aí. Por quê? Porque é de uma forma assim muito natural esse amor. Esse amor não é como o amor que a gente tem pelo filho, que nem a maioria dos pais pega o filho e esconde da polícia para ele não responder por uma coisa que ele fez errado, né? E a própria nossa lei é muito falha, mas é assim, a providência divina, ela vem com misericórdia, justiça, e ela é educacional, né? Educativa. Exatamente. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu tenho que ir fazer uma outra reunião de prece. Vamos lá. Bom? Vamos finalizando aqui. Bom, eu vou pedir licença, eu vou ter que sair, tá? Obrigada, Alexandre. Um beijão para todo mundo. Beijão, obrigada. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Alguém mais quer colocar essa situação da providência divina? Colocar alguma coisa? Para a gente poder finalizar. Eu achei que ficou bem explicado. Sim, não tem nada que acrescentar. Sandrinha, agora sim. É que tem que desligar. Ou seu celular. Um interfere no outro, né? Sandrinha, você congelou. Dá eco. Mas pode falar, acho que dá para a gente ouvir. Não, eu acho que é importante, que eu escrevi, até porque eu não estava conseguindo falar que o Mário estava no outro estudo, a gente evitar, a dor até temos que ter, lógico, mas um sofrimento muito intenso, né? Nós não podemos nos desesperar diante de algumas situações que acontecem, que a gente tem que passar por elas. Porque se a gente tem essa certeza da providência divina, que não existe o acaso, o que existe é uma necessidade nossa, então, que hora que a gente pode demonstrar que nós aprendemos isso, compreendemos isso? É diante das adversidades da vida. E é nessa hora que nós vamos ter que colocar à prova tudo que a gente vem aprendendo. Exatamente.
Exatamente. Tem uma frase aqui do livro, lá no finalzinho já, que fala uma coisa muito legal, sabe? Bom, eu acho esse tema muito legal. Providência divina, para mim, é uma coisa encantadora. Ele fala que as provações da vida representam os cuidados de Deus. Olha que frase é essa? As provações da vida representam o cuidado de Deus. Imagina que são como as provas na escola, o professor vendo se eu consigo passar de etapa, ele consegue ver se eu preciso de mais coisas. Então, assim, para completar as histórias de hoje, né? Eu tenho um amigo que eu me lembro, ele me contou uma história, ele espírita, né? Muito, com a mente muito aberta. Ele me disse que ele viajava muito e ele quebrou a perna numa época auge, assim, da quantidade de viagens que ele fazia, né? E aí ele ficou muito, muito triste, muito nervoso, e aí aquilo desencadeou nele uma depressão, ele acabou tendo que deixar esse trabalho, e aí acabou encontrando outro, acabou partindo para outro, que se deu muito bem, né? E aí, numa psicografia, anos depois, ele ficou sabendo que isso foi uma aprovação, né? Que a providência divina, na verdade, ajeitou ali para ele, porque ele poderia perder essa encarnação num acidente de carro, porque ele estava muito imprudente, estava querendo trabalhar demais, ganância demais, viajar demais, não tem, e que a providência divina promoveu isso para ele, né? Então, é muito interessante a gente perceber que a providência divina está ali nos mínimos detalhes, nas mínimas ações que acontecem ao nosso redor, para a gente não ficar pensando que é coincidência, que é o acaso. Né? Acho que é essa a ideia da gente tirar da nossa mente, que não existe acaso, né? Acaso é o jeitinho que a providência deu para acontecer alguma coisa que precisava acontecer na nossa vida, né? Acho que é bem isso daí para a gente finalizar. Sim, gente, tudo lindo. Quem quer fazer a prece final? Deixa eu ver. Aninha. Cadê? Cadê a Aninha para fazer a prece para nós? Tá sem o áudio? Tem que clicar no microfoninho vermelho ali, Aninha. Alguém quer finalizar com a prece? Eu vou fazer a prece porque a Adri vai ajudar a gente com o evangelho, como ela não conseguiu falar durante o estudo. Pode ser, Adri? Eu vou pegar o evangelho. Pega o evangelho, então. Não, eu estou com ele aqui. Você ajuda então vai, tá bom. Faz você a prece, então, pela espiritualidade, e eu vou no evangelho. Tá bom. Vamos então elevando os nossos corações até nosso Deus. O microfone está sem áudio. Tá vendo? Agora está com áudio, mas aí dá interferência. Tem problema. Vamos tentar, peraí. Fala pelo microfone do Mário que está com menos interferência. Ó, e agora? Agora melhorou. Então, Isso. vamos. Então, agora vamos nos conectando à espiritualidade amiga que nos assiste mais de perto, aos protetores dessa casa espiritual, os mentores que trabalham incansavelmente e creio que durante esse período estão trabalhando dobrado para que possamos, cada um de nós, nos harmonizarmos e assim contribuirmos nesse exercício de aprimoramento espiritual, que cada ser, encarnado ou desencarnado, que ainda não compreendeu a grandiosidade e a razão de tudo que nos acontece, que eles possam acender a luz e sentirem a presença especial dos companheiros invisíveis. Se conosco, mestre, abençoando
a todo esse planeta, em cada cantinho, a todos os seres viventes, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, isso mesmo. Eu queria também que a gente elevasse as nossas vibrações aqui, filho da Silva, que é uma criança de 6 meses, que sofreu um acidente doméstico, teve um traumatismo craniano, agora acordou da cirurgia, aparentemente sem sequelas. Então, continuar elevando as nossas vibrações. Estamos vivendo um momento difícil, né? Com as crianças em casa, com tudo diferente do que era antes. Então, elevar nossos pensamentos, nossas vibrações e também elevar as nossas vibrações pela espiritualidade da casa, que precisa, nesse momento, de nós, porque nós não estamos conseguindo realizar o nosso trabalho mediúnico, e esse trabalho, ele é em prol desses amigos, né? Desses amigos que precisam de auxílio. Infelizmente, a gente não está conseguindo, nesse momento, auxiliá-los, mas relembrando que cada um de nós consegue auxiliar esses irmãos, né? Numa doutrinação, vamos dizer assim, ou num auxílio, quando nós temos leituras que são de alto nível relacionadas à questão espiritual, quando nós estamos nos policiando com pensamentos e sentimentos ruins, né, ou menos nobres, não vou nem dizer ruim, mas menos nobres. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos auxiliando a espiritualidade. Então, a gente não pode esquecer que as nossas vibrações também estão auxiliando ou até intensificando sentimentos dos nossos irmãos aí que nos rodeiam, né? Então, nesse momento, que a gente possa elevar os nossos pensamentos aí, também durante a semana, policiar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, tentar manter aí um equilíbrio emocional nesse momento que tudo está acontecendo, né? O nosso evangelho de hoje, ele continua o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, né? Mas nós estamos aqui no trecho 2, que é a vida futura. Por essas palavras, no trecho anterior, Jesus disse que não nasceu nem veio para esse mundo, senão para testemunhar a verdade, né? Então, por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta. A vida desse mundo, o reino está em outro lugar, então a vida futura é mais ou menos essa, né? Se a gente quer o reino de Deus, e aí? Aí ele começa a dizer, como termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio, ou seja, nós, né, Dri, deveríamos estar aqui mais preocupados com a nossa evolução e com a nossa evolução moral do que com tudo que a gente está preocupado no dia a dia relacionado ao mundo, ao plano material, que normalmente a gente não consegue direcionar. Normalmente as nossas forças são muito focadas no plano material, né? Dri? Oi. Na verdade, a gente acaba despendendo uma energia muito grande com detalhes tão pequenos e ínfimos, né? E é o que você acabou de falar, nós temos que preservar nossas energias. Eu acho, aliás, que esse momento atual que nós estamos passando é para voltarmos às coisas simples. Nós temos trocado receitas, né? Nós temos sentado ao lado de nossos filhos ou netos e fazendo tarefinha com eles. Nós temos inventado e criado jogos. Então, de fato, de novo a providência divina, fazendo com que os seres humanos se voltem para o que é necessário à evolução espiritual. Saiam do materialismo, do consumismo, e até aprendam a utilizar de alguma forma a tecnologia que já estava sendo banalizada, desvirtuada,
para jogos, para coisas, né, que não tão significantes, e nós estamos agora tendo que aprendê-la e usá-la como uma ferramenta necessária à comunicação, ao estudo, à vida social, mesmo que virtual, mas uma vida social onde a gente está trocando. Você falou uma coisa muito importante, que foi a questão da tecnologia. Eu mencionei, inclusive, num estudo essa semana, que a tecnologia foi tida como a vilã da história, né? Nossa, a tecnologia está destruindo lares, está fazendo as pessoas se encontrarem com pessoas que não deviam, né, causar danos. Então, assim, na verdade, não é a tecnologia, é o ser humano. Ele usou a tecnologia como uma das ferramentas, né? Como em vários momentos da humanidade, utilizou como ferramenta ruim também para outras coisas, né? Então, na verdade, Sandrinha, é o uso que nós fazemos de tudo, até da medicação, né? Que uso nós fazemos? Se for em grande quantidade, mata. Qualquer droga mata. Sim. Então, a tecnologia está aí como uma ferramenta necessária. O consumo também é necessário. Tudo é necessário. Agora, é como nós usamos o que nós temos. Mas não vem aí... Mas você não vê como é que tudo é mutável, assim... Veio que a droga do século é o açúcar. É o pó branco, é o açúcar, é a farinha. Então, assim, há pouco tempo surgiu essa conversa aqui na minha casa, né? Sobre drogas, sobre bebidas, drogas lícitas, ilícitas. Mas uma pessoa que exagera na comida, uma pessoa que não consegue ter controle, uma pessoa que vive de açúcar, o açúcar, né? Esse veneno aí. Você está olhando para mim? Que estamos dizendo, gente, nós também estamos nos drogando. Tudo que a gente... eu estou lendo e praticando Mindfulness, e aí entramos agora no capítulo que fala de Mindfulness e alimentação, né? E fala muito dessa questão do equilíbrio. Entender que a gente está se alimentando, que são momentos de prazer, inclusive se alimentar, mas que a gente às vezes nem aproveita, né? A gente sai para comer, para tirar foto. Sai ou faz uma comida dentro de casa e come todo mundo discutindo ou brincando ou nem prestando atenção no que você está comendo. Então, assim, o Mindfulness traz muito essa visão da realidade, né? Prestar atenção no que você está comendo, que é o comer devagar, prestar atenção em que substância você está colocando. Então, assim... Nós estamos numa transformação de vida, de momento, de avaliação muito grande, que a gente precisa parar de rotular, né? Drogado. Não existe mais esses rótulos, né? Se a gente for pensar, todos nós temos uma droga. Alguma droga que a gente não consegue controlar, alguma coisa que é prejudicial para o nosso organismo e que a gente não está controlando, né? Então, a pessoa vai para o spa, né? Então, por exemplo, quando ela passa do limite do peso. Então, assim... Na verdade, é um momento de reflexão, é um momento de ressignificação, é um momento de reavaliação muito forte que a gente está vivendo. E aqui ele diz, sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente... não os compreendem ou os acham pueris. Então, ele fala da importância de acreditar numa vida futura, porque muitos, não acreditando, pensam que podem fazer o que querem nessa passagem aqui e continuarem ilesos, né? Então, essa é a realidade. Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por que é um dogma, né? O Mário vai poder me ajudar aí. Por que ele é um dogma? Por que ele menciona aqui no Evangelho que essa questão de falar da vida futura é um dogma? Porque eu vou falar minha opinião e o Mário me ajuda, me complementa aí. Porque o dogma, ele pode ser aquela verdade que chegou até nós, mas que a gente ainda não consegue compreender. Ou que nem todos nós conseguimos compreender. E aí ele chega como postulado numa religião, ele chega como colocado numa religião,
para a gente entender que aquilo vai acontecer, que tem que ser daquele jeito, mas nem todos entendemos, nem todos estamos ainda nesse momento de entender e de vivenciar aquilo. Então, por isso que, por mais que o espiritismo não seja ritualístico, não seja dogmático, essa questão de falar da vida futura, de um outro local, é colocado aqui no Evangelho como dogma. É isso, Mário? Exatamente, não podemos ter medo da palavra dogma, né? É só uma palavra que tem uma significação até etimológica aí, mas, na verdade, quando a gente se refere a dogma, a gente pensa da Igreja Católica, nos dogmas católicos, né? E alguns bastante estranhos, né? A infabilidade do Papa é um dogma, né? Mas, assim, dogma, né, nesse sentido bem que você colocou, é aquela verdade plena. O dogma é uma verdade plena. E a plenitude dessa verdade vai muito de encontro a quem a ouve, a compreensão de quem a ouve, né? Então, alguns templos pregam coisas de uma forma que a pessoa assume aquilo como uma verdade e que torna para ela um dogma. Mas ela não põe isso à luz da razão. Então, quando você pega uma verdade que é colocada para você de uma maneira dogmática, e à luz da razão ela te satisfaz, não há por que não assumir esse dogma, né? E quando fala, nessa passagem especificamente, quando Jesus fala da vida futura, a gente precisa deixar bem claro, para poder compreender todo esse contexto, o que é essa vida futura que ele está falando. Que vida é essa? É a verdadeira vida, a vida de espírito. A vida futura é a vida espiritual. É só sobre essa vida que fala. Jesus não falou uma única palavra que não fosse sobre isso. É aquela frase que diz que nós não somos seres humanos numa vida espiritual, somos seres espirituais numa passagem humana. Uma experiência humana, material, né? Isso e mesmo. Aí fica o estudo que eu fiz de dogma, por exemplo, entra nessa passagem porque precisa dar uma refinada, né? Nossa visão é muito pequena, é muito sutil. Agora, no outro estudo, eu mostrei o que a gente consegue enxergar de luz, com o que existe de luz. É uma coisa grandiosa. Então, quando a gente fala em materialismo, por exemplo, né, que ele coloca essa situação, o que realmente é materialismo? É aquilo que vai de encontro ao que não é espiritual. Aí fala, não, mas eu não sou materialista, não, eu estou desapegado, vixe, estou tranquilo, nossa. É que nem humildade, né? Tem gente que fala que é humilde e fala isso de uma forma muito arrogante, né? Fala, nossa, como eu sou humilde. Eu sou humilde. Olha, gente, mas eu sou tão humilde. Tão humilde, nossa. O que é não ser materialista? Né? Então, por exemplo, não tem nada mais materialista do que o preconceito. Se você exerce alguma forma de preconceito, qualquer uma, acredite, você está sendo materialista indo de encontro ao que é espiritual. Se você trata melhor uma pessoa pela forma como ela está vestida, por exemplo, né, é porque você determinou que ela está mais vestida, ela tem mais posse. Se ela tem mais posse, ela é melhor que o cara que está mal vestido, que não tem posse. Materialismo. Se você trata melhor o seu chefe do que o empregado, materialismo. Porque você determinou que ele é chefe porque ele pode mais. Se ele tem mais poder, materialismo. Porque aquele que é empregado pode ter um conhecimento, uma vida espiritual muito superior à sua e desse seu chefe, por exemplo. Então, amplie essa visão do que é materialismo para o seguinte, é tudo aquilo que vai de encontro ao que é espiritual. Não importa o que seja, né? Então, quando você consegue fugir desse materialismo, você acessa a sua vida espiritual, que é a vida futura. Essa é a verdade. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou o espírito, e você também é. Aprende isso. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Acho que é isso, nosso evangelho. Tem mais alguma colocação? Todo mundo bem? Estamos tranquilinhos? Então, queria agradecer aí por termos ficado juntos, né, até o final. Isso é muito bom. É uma vibração necessária, né? Sabemos da nossa necessidade aí. A necessidade de cada um é diferente, mas da necessidade também de continuarmos nossos estudos, nosso trabalho. Queria agradecer, e desculpa aí para o Mário, que eu não consegui dar tanto apoio para ele lá, porque eu tinha que acudir aqui, eu acudi lá. Mas eu vi que o Dejair estava ajudando ele lá, que deu certo. Não, graças a você deu tudo certo, sim. Obrigado. Eu também pedi desculpa, porque a hora que eu liguei meu áudio, ele falou, desligue e abaixa, está atrapalhando.
Mas no fim tudo deu certo. São dois estudos no mesmo espaço. Foi ótimo, deu tudo certo. E eu queria agradecer, então, né? Agora, quem gostaria de fazer a prece final? Deixa eu ver. A Ana não está conseguindo o áudio dela. Quer fazer, então, Dri, o Mário? Pode fazer, Mário. Finaliza para a gente, então. Você, meu bem, suas preces são sempre tão belas. Eu já li o Evangelho. Então, tá mais apta a prece, está no assunto, vai. Eu? Sim. Senhor Jesus, que tanto nos trouxe de exemplos, ensinamentos. Auxilia-nos, Senhor, nessas escolhas felizes, principalmente nesse momento que exige tanto de nós. Oriente-nos, Senhor, através da providência divina, nossas escolhas felizes, que possamos aproveitar esse momento, esse tempo, esse movimento para nossa evolução no sentido moral, que possamos tranquilizar os nossos corações, prestar mais atenção a tudo que temos, as coisas que nós tínhamos como menos importantes e que agora percebemos que são tão importantes, que possamos, Senhor Jesus, seguir em paz, juntos e prontos aí para a próxima etapa. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, lindo. Boa noite. Muito bom Beijo, estar com vocês beijo. às terças. É um presente. Tchau, Nair. Boa noite. Tchau, Nair. Boa noite, meu. Obrigada. Tchau, meninas. E Mário. Deus abençoe Tchau, você. amores. Com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.